Fala aí, galera, beleza? Seguimos aqui da quarentena, de casa, aulinha online, sem contato, lavando as mãos e sem o coronavírus. Não tem coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Não tem coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Bom, vamos continuar então com as nossas aulas de aplicações das leis de Newton. Para quem não viu a primeira parte, eu explico ali um passo a passo de como resolver esse tipo de problema, então o link está aqui na descrição para você ver antes. Né? E aí a gente continua agora com o plano inclinado. Né? O que é um plano inclinado? O plano inclinado nada mais é do que um objeto que está em cima de uma rampinha, digamos assim. Né? E essa rampa ela pode ser muito inclinada, menos inclinada, o que é determinado por esse ângulo θ aqui. E aí algumas forças vão atuar sobre esse objeto. Né? E essas forças atuando, forças externas atuando em um objeto, vão acelerar o objeto. Né? Então a gente vai seguir o passo a passo para tentar entender o que vai acontecer com esse objeto que está em cima de um plano inclinado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar as forças. Né? Força-peso, né? Tá aqui, aponta para o centro da Terra, aponta para baixo, sempre aparece. Se tem contato, tem a normal. E lembrando que a normal ela é sempre perpendicular ao plano de contato. Né? Então eu tenho aqui uma normal que não é na mesma direção que o peso, o que é importante. Quando a gente vai analisar o movimento então desse bloco, é numa direção que não é nem uma direção igual ao do peso e nem igual ao da normal. O que seria então bacana a gente fazer aqui para entender como que vai ser o movimento desse bloco nessa direção? Decompor a força-peso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver a parte da força-peso que leva o bloco a descer a rampa, que a gente vai chamar de parte do peso x, px, é a parte do peso que leva o objeto nessa direção, e parte do peso está fazendo o quê? Está pressionando o objeto contra a superfície. Então, como é que a gente vai fazer essa decomposição? Percebendo que esse ângulo θ aqui é o mesmo ângulo θ que está entre o peso e a componente y desse peso. Esse ângulo é o mesmo ângulo que esse. Você pode utilizar aí o teorema de Thales, né? Ou só fazer uma análise aqui que você percebe que conforme esse ângulo varia junto e da mesma forma. Bom, então para fazer essa decomposição eu gosto de dar um truquinho, que é o quê? Se eu estou querendo saber a parte do peso, né, que está para um lado e a parte que está para o outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou apontar a minha mão para o peso e vou fazer esse movimento. Ó. Se eu quero decompor o peso para a componente y e eu passo a mão por cima do ângulo, eu estou com o ângulo. Então, para descobrir quanto vale a componente y, eu vou multiplicar pelo cosseno de θ, porque eu estou com o ângulo. Quando eu faço ao contrário, quando eu estou tentando decompor o peso para a componente x, eu venho para o outro lado, olha, eu estou sem o θ. Então, eu vou multiplicar pelo seno de θ, o peso, para descobrir quanto vale a componente x. Como é que fica isso então? Bom, a minha componente x vai ser o peso vezes o seno de θ, já que eu estou sem o ângulo, e a minha componente y vai ser o peso vezes o cosseno de θ, já que eu estou com o ângulo. É um truquinho. Bom, então agora eu vou usar a segunda lei de Newton para descobrir quanto vale a aceleração desse objeto que está descendo esse plano inclinado. Então a gente vai olhar para duas direções. A gente vai olhar para a direção normal, que é perpendicular ao plano, e a direção do próprio plano. Quando a gente olha para a direção normal, a gente tem normal para um lado e a componente y do peso para o outro. Nessa direção não tem aceleração, a aceleração é zero. Então a soma dessas duas forças, uma para um lado e outra para o outro, a normal menos a componente y do peso, tem que dar zero. Por quê? Porque a aceleração vale zero. Jogando o peso para o outro lado e sabendo que a componente y do peso é o peso vezes o cosseno do ângulo, e o peso é m vezes g, a normal vale quanto? A normal vale mg vezes o cosseno de θ. É esse que vale, esse é o valor da força normal. E quando eu olho para a direção do plano? Na direção do plano, eu só tenho essa força, que é a componente x do peso. Então a soma de todas as forças tem que dar ma. Nessa direção sim tem aceleração. Quem é a componente x do peso? É o peso vezes o seno de θ. A gente já tinha feito essa decomposição. E o peso? m vezes g. Olha, surgiu m do outro lado. Então, quanto vale a aceleração? A gravidade vezes o seno de θ. É como se a própria gravidade tivesse sido decomposta. E é isso que está acontecendo de fato. A aceleração é a gravidade
decomposta naquele ângulo. Então, quanto vale o A? G vezes o seno do ângulo do plano inclinado, da inclinação do plano inclinado. O atrito, como é que vai ficar? Mesma situação, só que agora, se eu sei que o objeto está vindo para baixo nessa direção, né, a força de atrito é no sentido contrário da tendência de movimento. Né? Então eu tenho aqui mais uma força nessa direção do plano, é isso que eu vou incluir. Né? Então, se eu olhar, né, para a direção normal, continua a mesma coisa. A normal é igual a mg cosseno θ. Né? É assim que eu calculo a normal. E ela tem função na hora de calcular o atrito. Porque agora, quando eu olhar para a direção do plano, eu tenho a componente x do peso para um lado e eu tenho a força de atrito para o outro, o φ para o outro. Então, px menos φ é igual a ma. Bom, px a gente já sabe como é que calcula. E o φ? É μ vezes a normal. Por isso que a gente calculou a normal antes. Então, o que que acontece? Eu já sei que P seno θ vale isso daqui. O μ eu repito. E quem é a normal? mg cosseno θ. Tá aqui. Reparem que eu continuo tendo m em todos os termos. Então, eu corto. Quando eu corto, eu descubro que a aceleração vale g seno θ menos μg cosseno θ. Só para ficar um pouquinho mais bonito, se eu tenho g nos dois termos, eu coloco em evidência. G seno θ dividido por 2, seno θ. μg cosseno θ dividido por g, μ cosseno θ. Então, como que eu calculo a aceleração? Assim. Não é para decorar isso, né? Mas a gente chega, utilizando aquele passo a passo, nessa conclusão. Vamos ver, então, um exemplo completo. Tá? Então, eu tenho aqui mais ou menos a mesma situação. Coloquei um ângulo de 30 graus. Eu tenho um bloquinho de 50 kg e ele está preso por um fio. Isso daqui é uma roldana, tá? Vai permitir girar, né? Inverter a direção. Então, eu tenho aqui um fio ideal e aqui pendurado nesse fio um bloco de 10 kg. Tá? Então, eu quero saber quanto vale a aceleração desse sistema e quanto vale a tração no fio. E eu tenho atrito. O coeficiente de atrito desse bloco com o plano vale 0,2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Você pode olhar ali aquele passo a passo que eu indiquei. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar os corpos. Né? Vamos olhar separadamente esses objetos. E aí, então, a gente vai tentar identificar as forças que atuam em cada um deles. Né? Vamos olhar, então, para isso daqui. Primeiro que a gente sempre coloca é o peso. Né? Então, eu tenho aqui o peso para baixo. A normal na direção perpendicular ao plano. Ele não é contrário ao peso. Agora eu tenho a tração para cá. Né? A tração do fio. E nesse outro bloco, né? No bloco A, eu tenho o peso para baixo e eu tenho a tração para cima. Tá? Eu coloquei T nos dois porque eu já estou me adiantando. Eu sei que os dois formam um par ação e reação, já que é um fio ideal e blá blá blá. Tá? Bom, tá faltando coisa aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: vamos decompor o peso. Né? Quando eu decomponho o peso, eu tenho uma componente do peso, né, que está nessa direção do plano, que eu estou chamando de Px, e eu tenho uma componente do peso que está na direção normal, que é Py. Quando eu olho para esse sistema, eu vou arriscar que esse sistema todo está vindo para cá. Já que esse daqui tem 50 kg, esse daqui tem 10, né? Bom, como está pouco inclinado, poderia até estar indo para lá, mas eu vou arriscar que está vindo nessa direção, nesse sentido. Bom, se está vindo nesse sentido e eu sei que o atrito aponta no sentido contrário da tendência de movimento, então o atrito deve apontar para lá. Eu estou considerando que todo esse sistema está vindo para cá. Eu estou meio que chutando isso. Né? Então, eu tenho a força de atrito apontando para lá. É assim que eu decomponho, já falei agora há pouco, e aí agora é só a gente aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos blocos. Bom, no bloco A, eu só tenho o peso para baixo e a tração para cima. Então, se eu estou dizendo que todo esse sistema está vindo para cá, então eu estou dizendo que a tração é a força positiva. Estou dizendo que esse sistema está vindo assim. Então, a tração é positivo e o peso é negativo. T menos P é igual a ma. Bom, quem é o peso? A massa vezes a gravidade. E aí, se a massa vale 10
e a gravidade vale 10, eu tenho que T menos 100 é igual a 10A. Essa é a primeira equação. É a equação do primeiro bloco. E o segundo bloco? Bom, eu tenho que olhar para duas direções. Na direção normal, eu tenho aquilo que a gente já falou antes, né? Eu tenho a normal para um lado e a componente y do peso do outro. Se está em equilíbrio nessa direção, a aceleração vale zero. Então, a soma de todas as forças dá zero. Quanto vale a normal? A massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Bom, eu sei que a massa vale 50, a gravidade vale 10 e o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, jogando na calculadora aí, né, eu descubro que a normal vale aproximadamente 433 newtons. Bom, e na direção do plano, da descida? Eu tenho a componente x do peso para um lado e para o outro. Eu tenho a tração e eu tenho a força de atrito. Então, eu tenho Px menos T menos Φ. Essa é a soma de todas as forças. Essa é a força resultante. E a força resultante dá MA. Quem é o Px? O Px é P vezes o seno de θ. É assim que eu decomponho o peso. Quem é a força de atrito? É μ vezes a normal. A normal que a gente já calculou na outra direção. Menos T é igual a MA. Bom, o peso é 500, porque é a massa vezes a gravidade. O seno de 30, eu sei que é 1/2. Então, quando eu multiplicar 1/2 por 500, vai dar 250. O μ é 0,2. Era um dado da questão. E a normal, eu tinha calculado 433. 0,2 vezes 433, 86,6. Bom, 250 menos 86,6, 163,4. Menos T é igual a 50A. Essa é a minha segunda equação. Então eu tenho dois blocos, duas equações, duas incógnitas. Que incógnitas são essas? A tração e a aceleração do sistema. Como é que eu resolvo isso? Duas equações, duas incógnitas, é um sistema. A primeira equação vem do primeiro bloco, esse que está pendurado. Então, T menos 100 é igual a 10A. E a outra equação? Vem do segundo bloco, o que está no plano. 163,4 menos T igual a 50A. Bom, como é que a gente pode resolver isso? Eu acho interessante somar as duas equações, porque aí T mais menos T menos T, some. Menos 100 mais 163,4, 63,4. 10A mais 50A, 60A. Passo 60 dividindo, quanto vale a aceleração? 1,06 metros por segundo ao quadrado. Sabendo A, eu posso jogar em qualquer uma dessas duas equações. Joguei na primeira, e aí eu descubro que a tração vale 110,6 newtons. Então, passo a passo é o mesmo. Que trabalho a gente teve a mais? Decompor o peso. Só isso. Bom, galera, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Pode ser através dos comentários aqui, pode ser por e-mail, pelo meu Instagram, por onde vocês acharem melhor, beleza? Então, bons estudos para vocês aí nessa quarentena e a gente vai se falando. Valeu!